Bom, pessoal do Me Salva, olá todo mundo. Vamos voltar então às nossas questões relativas aos honorários advocatícios, mas ver mais algumas disposições então que estão determinadas em lei sobre o pagamento e sobre quanto pode e sobre quanto deve pagar um advogado, certo? Bom, a primeira coisa então, vamos imaginar uma situação em que a gente tem uma situação assim. Um cliente, um amigo, na verdade, procura você, que é advogado. Se Deus quiser, todos teremos essa possibilidade com essa nossa inscrição na OAB logo, logo. Chama você para uma conversa que se dá numa mesa de bar e lá você conversa sobre um processo que ele precisa de auxílio. O caso parecia até simples para você, você aceita o convite para atuar na causa, mas claro que estipula, então, valores, enfim, referentes a essa atuação, honorários, então, advocatícios. Ele diz que ok, acha que os honorários, então, estão ok em relação ao pedido. Você, então, começa a atuar no processo, ele acaba ganhando a causa, e na hora de você cobrar o valor que vocês tinham combinado, ele diz que a conversa foi muito informal e que, na verdade, não ficou nada bem estipulado por escrito, porque não tinha contrato escrito. E aí? Aí você acaba dizendo não, na verdade, insiste da cobrança e ele lhe fala que não vai lhe pagar, está definido. E agora, o que é possível fazer? Bom, antes de a gente responder essa questão, vamos ver algumas outras disposições da lei, principalmente aquilo que se refere aos honorários que estão estipulados e aqueles que não estão estipulados. Ou seja, quando eu falo em estipulação, eu estou dizendo que não foram combinados de nenhuma forma, nem oralmente, porque aqui não tem problema se essa combinação ela não é oral. Se ela é oral, perdão. Então, a gente está falando de não foi combinado de nenhuma forma. Nesses casos, então, a gente vai ter o advogado, isso vai estar lá na lei, vai ter direito a 1/3 dos valores no início, 1/3 dos valores na decisão da primeira instância e 1/3 no final. Então, esses valores estariam divididos em 3 momentos de pagamento. Além disso, em relação às despesas, o advogado, as despesas não estando estipulada, ficam a cargo do cliente sempre, certo? Já no caso de haver estipulação, digamos que se estipule, então, que metade vai ser paga no início, metade vai ser paga no final, e um abraço vai ser pago na audiência, embora não seja comum, esses valores devem ser respeitados na forma a forma de pagamento contratada. Então, isso aqui deve ser respeitado porque foi contratado com o cliente anteriormente, certo? Digamos que esses valores das despesas que eu falei antes tenham sido estipulados, que ficavam incluídas pelos honorários, então, o cliente não deveria pagar mais por isso. Só é importante lembrar que o que exceder a esse combinado continua sendo de responsabilidade do cliente, certo? Bom, mas essa estipulação ela não corre assim a livre e espontânea vontade do advogado e do cliente, porque tem alguns parâmetros que devem ser levados em conta. Os parâmetros esses que estão lá na nossa tabela da OAB, que a gente já falou sobre ela, devendo esses valores serem respeitados, e aqui o importante é que isso aqui é para fins de prova, porque para quem já atuou, enfim, principalmente quem estagiou em escritório, sabe que nem sempre essa tabela ela é muito coerente com a realidade, os valores acabam sendo um pouco altos. Então, na prática, sim, acaba se cobrando um pouco menos do que se diz nessa tabela. Mas, para fins de prova da OAB, sempre o parâmetro mínimo da tabela, qualquer preço que for menor que isso, é considerado aviltamento de horários. E isso significa, traduzindo assim para o bom português, que é quase como se o advogado estivesse desvalorizando a profissão. Isso é proibido pela OAB, certo? Além disso, os parâmetros do artigo 49 do Código de Ética também devem ser respeitados. E aqui tem alguns deles, vamos falar então sobre a relevância, Claro que a relevância da questão, a própria complexidade deve ser levada em conta. O valor da causa, a condição econômica do cliente, isso é importante também o advogado pensar antes de lhe cobrar, o lugar de atuação, se vão ter que haver muitos deslocamentos, enfim, a própria competência do advogado, enfim, o seu renome, a competência do profissional, a praxe normalmente utilizada naqueles casos, questões como essas, então, devem ser sempre levadas em conta. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, então, em todas, está lá no nosso artigo 49 do Código de Ética, certo? Aqui eu trouxe só algumas mais importantes. Bom, uma outra questão que também sempre
a OAB nos pede, é bom a gente ver aqui com calma, diz respeito, então, à atuação nos graus de jurisdição e quando o litígio é resolvido por meio de conciliação. Isso porque, no primeiro caso, o advogado fica obrigado a atuar apenas naquilo que foi contratado. Porque, óbvio, né? Ele não tem obrigação de atuar para além do que foi contratado. E isso significa, digamos que o cliente lhe contrata apenas para o primeiro grau de jurisdição. E aí você perde no primeiro grau e tem a possibilidade de apelar. Se você não foi contratado para fazer essa apelação, não tem nada que lhe obrigue a fazê-la, certo? Você pode simplesmente não apelar. A única questão é que sempre levar em consideração, a OAB tenta misturar então com aquilo que a gente viu da responsabilidade do advogado em tomar sempre a responsabilidade nos próximos 10 dias após a renúncia. Lembrem que o advogado que renuncia, ele fica obrigado a tudo que lhe é responsável do dia que ele renuncia aos 10 dias seguintes, a não ser que algum outro advogado seja, né, enfim, que a procuração de algum outro advogado seja juntado no processo. Então, embora você não tenha sido contratado para atuar no segundo grau de jurisdição, se o seu prazo estiver aberto, você foi intimado e o prazo ficou aberto, então você é obrigado a fazer apelação, mesmo sem o contrato. Mesmo que, enfim, o seu cliente não lhe tenha pago, certo? Esses 10 dias após a renúncia são de responsabilidade do advogado. Mas, nos outros casos, ele só é obrigado àquilo que foi contratado. Que foi contratado. Bom, já no segundo caso, se o advogado consegue evitar o processo em razão de conciliação ou mediação com a outra parte, lembrando que aqui a gente está falando de mediação ou conciliação com a anuência do procurador da outra parte. Ou seja, o advogado nunca vai poder fazer esse acordo direto com a outra parte sem a presença do procurador. Senão poderia ser até uma litigância de má-fé, a gente poderia pensar, né? Então, pensando que o advogado conseguiu resolver o problema antes mesmo de entrar com o processo, isso não significa que ele não tem direito aos honorários. Então, todos os honorários que eram devidos antes, que foram contratados antes, ainda são devidos. Então, continuam sendo devidos os honorários na sua integralidade. E é aqui que a OAB às vezes tenta nos pegar, querendo nos dar uma opção assim, na verdade, só parte dos honorários são devidos. Não, é eles na sua integralidade, porque óbvio, né? Se não fosse isso, nenhum advogado ia querer resolver a ação por meio de conciliação, ele queria entrar para o processo, e não é isso que a OAB quer, né? Lembrando que um dos princípios da OAB é tentar resolver o máximo possível de causas por meio de conciliação e mediação. Então, nesse caso, os honorários são devidos e a gente poderia pensar que é quase que uma pessoa que pagou para não se incomodar, porque nem entrou no processo, mas teve que pagar o advogado da mesma forma, certo? Ainda, lembra que a gente falou também sobre o advogado subestabelecido e subestabelecente na última aula? Aqui eu só queria lembrar com vocês que no caso de haver um problema entre os dois, ou seja, digamos que o subestabelecido diz que precisa, né, enfim, eles não entram eles têm algum problema de desacordo em relação aos honorários. Havendo esse problema, uma situação então em que eles não conseguem entrar em acordo sobre quanto cada um deve receber, isso vai ser julgado pelo nosso Tribunal de Ética e Disciplina, que vai tentar então dividir os honorários conforme a atuação de cada um, certo? Além disso, vai haver a indicação de um mediador para atuar na questão e tentar resolver esse problema sem, né, enfim, maiores confusões entre esses advogados. Então, a mediação aqui vai ser uma possibilidade, certo? Bom, por fim, voltando ao nosso problema lá do início, quando a gente falou do nosso caso fictício do advogado que contratava com seu cliente numa mesa de bar,
Bom, agora a gente já viu, então, que sim, esse advogado vai ter o direito de ação de cobrança. Isso não lhe é tirado, esse direito de ação de cobrança, só em razão do fato de o contrato não ter sido estabelecido de forma escrita. Porque o que vai ser importante aqui não é a forma escrita do contrato. Claro que ela é preferencial, mas a estipulação oral, ela continua sendo válida, desde que esteja sido estabelecida com clareza o objeto do contrato, a forma de pagamento e a extensão do patrocínio, ou seja, até que ponto o advogado tem que atuar, primeira instância, segunda instância, fase recursal, etc. E estando isso aqui estabelecido, mesmo que seja numa mesa de bar e mesmo que seja de forma oral, os honorários são devidos ao cliente. E por isso, então, o advogado teria direito de ação de cobrança. Certo? Bom, então, em relação aos honorários, era isso. Voltamos na nossa próxima aula. Tchau, pessoal. Valeu!